hoje é a profecia de Ageu, cujo tema é a reconstrução do templo. Depois que os judeus voltaram da Babilônia para Jerusalém, eles começaram a reconstruir o templo. Mas 16 anos depois deles terem começado, a obra ainda não tinha acabado, porque eles tinham deixado que os seus assuntos pessoais, como a reconstrução das suas próprias casas, interferissem nisso. Ageu então é levantado por Deus para estimular o povo a terminarem a reconstrução do templo, a se consagrarem a Deus e a crerem no seu controle sobre o futuro. Pode ser que Ageu tenha nascido antes do cativeiro ou logo no início dele, porque nessa época ele já era idoso e o ministério dele durou só 4 meses. E em meio a muitas dificuldades, como oposição dos povos vizinhos, secas e colheitas ruins. Ageu escreve seu livro em 520 a.C. em Jerusalém, depois da volta da primeira leva de judeus do cativeiro. O nome dele no hebraico é Agai, significa festivo, e no grego é Agaios. E o tempo de ação vai de 520 a 516 a.C., ao mesmo tempo em que Zacarias profetizou. O verso-chave, que é aquele que resume a ideia central do livro, está no capítulo 1, verso 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? E como a gente pode dividir o livro? Eu coloquei 5 partes. Você sabe o que é uma exortação? Exortação é um puxão de orelha. E a primeira parte é justamente a primeira mensagem de Deus exortando o povo. Está no capítulo 1, do verso 1 até o 11. Deus puxou a orelha deles porque eles diziam que não era tempo de reconstruir o templo, mas era tempo de reconstruírem as casas deles. A segunda parte é a primeira mensagem de fortalecimento. Está no capítulo 1, versos 12 a 15. E é dirigida a Zorobabel, que era o governador deles. Zorobabel era descendente dos reis de Judá antes do cativeiro. E Deus fala: coragem, Zorobabel, porque eu estou com vocês. A terceira parte é a segunda mensagem de fortalecimento. Está no capítulo 2, dos versos 1 a 9. E Deus fala: quem de vocês viu o primeiro templo e agora está vendo esse? Esse segundo, comparado com o primeiro, não tem glória nenhuma. O outro era muito mais magnífico. Mas eu digo para vocês, a glória desse segundo templo vai ser maior do que a do primeiro. A quarta parte é a segunda mensagem de exortação. É o segundo puxão de orelha que está no capítulo 2, dos versos 10 a 19. E Deus fala contra a impureza deles, falando para eles serem puros e agirem corretamente. E a terceira parte, que está no capítulo 2, dos versos 20 a 23, é a terceira mensagem de fortalecimento para Zorobabel, em que Deus fala que o escolheu e que vai fazer dele um anel de selar. Anel de selar é o anel que os reis usavam e que continha a marca daquele rei. Quando um rei mandava alguma carta para alguém, vinha com o seu anel de selar, tchum, em cima da cera quente e deixava a sua marca. Aquilo era garantia de que aquele documento vinha realmente do rei. Era garantia de legitimidade. E Deus fala isso para Zorobabel: você vai ser o meu anel de selar. E como Jesus aparece aí? Ele aparece como a glória do segundo templo. Olha o que está escrito no capítulo 2, verso 9. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, aparece a história de quando Jesus era um bebezinho e foi levado para o templo, conforme a lei de Moisés determinava. A partir do verso 22 está contando assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Esse templo onde Jesus foi apresentado é o templo que foi reconstruído sob as ordens de Zorobabel e sob o incentivo de Ageu. A glória desse templo foi maior do que a glória do templo de Salomão, porque Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, Salvador de toda a humanidade, entrou lá
quando era bebê, quando era criança, quando era jovem, quando era adulto. Ministrou ali, ensinou um monte de vezes. Isso sim é a verdadeira glória do templo. E ele aparece também na pessoa de Zorobabel, o escolhido, que está no capítulo 2, verso 23. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Jesus também foi escolhido. Lá em Mateus, no capítulo 12, no verso 18, Mateus está falando que Jesus é o cumprimento dessa profecia de Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Jesus é o escolhido para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Senhor, para ter toda a autoridade nos céus e na terra. E existe alguma aplicação prática para nós? Existe sim. O rei Joaquim, ou Jeconias, havia sido amaldiçoado por Deus por intermédio de Jeremias. Isso está lá no livro de Jeremias, capítulo 22, a partir do verso 24. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu a luz, para um outro país, onde vocês não nasceram e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. É Joaquim um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer? Por que ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, registrem esse homem como homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará. Nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Só que aqui na profecia de Ageu, no capítulo 2, versos 20 a 23, Deus fala para Zorobabel, que era neto dele. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Você reparou que Deus fala em anel de selar nas duas profecias? Na de Jeremias, ele fala que ainda que Joaquim fosse um anel de selar, ele arrancaria Joaquim do seu dedo. Mas já para Zorobabel ele fala, você, Zorobabel, foi escolhido por mim e eu farei de você um anel de selar. Em Zorobabel, essa maldição sobre Joaquim e seus descendentes foi anulada. E da mesma forma, em Cristo, todos nós, não importa o nosso passado familiar, temos uma segunda chance. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você, em Cristo, tem a chance de se tornar uma nova criatura, uma nova criação. O seu passado familiar, não importa, ele não vai aprisionar você. Ele não vai fazer com que você fique limitado, amaldiçoado, preso a coisas ruins. Em Cristo, tudo de bom foi derramado sobre você. O que há de melhor no universo, você recebeu a salvação, a nova vida, uma nova oportunidade de ser, não a semelhança dos seus antepassados, mas a semelhança de Jesus, a semelhança de Deus, o seu Pai adotivo. Esse foi o resumo da profecia de Ageu. Na semana que vem, a gente vai ver o livro de Zacarias, que também foi escrito no período depois da volta do cativeiro babilônico. Eu encontro você lá.